Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 25 de janeiro e com os seguintes destaques. Voto de confiança. Ronaldo explica a questão de dívidas da FIFA antes de efetuar a compra do Cruzeiro. Flamengo bate o pé nas exigências e venda de Michael ao Al Hilal vira novela. A final da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, envolvendo Palmeiras e Santos. Aqui na Europa, a última jornada da Liga Portuguesa de Futebol, com o Porto abrindo vantagem na liderança. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, irão analisar o calendário brasileiro para 2022, assim como o primeiro grande confronto de 2022, a decisão da Supercopa do Brasil envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato para o bate-papo do PB Desporto, eles já estão prontos. Primeiro eu vou começar contigo aí, Maceió, meu caro Jorge Moraes, para você analisar esse calendário insano do futebol brasileiro e ainda com agravante, o Mundial do Catar no final do ano. Como é que você vê essa questão, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. É verdade, o calendário de 2022, ele vai ser muito mais apertado do que em temporadas anteriores. Por quê? Porque é o ano de Copa do Mundo. E a Copa do Mundo que saiu do meio do ano e foi para o final do ano no Catar em função de calor, essa coisa toda, e vai começar na segunda quinzena de novembro, indo até a segunda quinzena de dezembro. Então, todos os campeonatos, não só na Europa, como aqui no Brasil, eles tiveram que se adequar a esse calendário. E esses campeonatos ficaram espremidos. Aqui no Brasil, por exemplo, agora nesse primeiro semestre do ano, a gente tem os campeonatos estaduais, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Aí depois vem Campeonato Brasileiro, depois vem Copa Libertadores da América, Sul-Americana, enfim, é muita competição para um período curto, mesmo que seja de um ano, exatamente porque uma competição vai ter que entrar dentro da outra para que a gente possa ter o final da temporada antes da Copa do Mundo, que não pode disputar a Copa tendo campeonato no país, nos outros países do mundo. E outra coisa a mais, porque você não pode deixar para terminar depois da Copa do Mundo, que é período de férias de alguns jogadores e de alguns clubes. Então, por isso que a competição vai ser apertada. Agora, tem um detalhe: quem tem grupo de jogadores e grupo com qualidade, não interessa você ter um monte de jogador se não tiver qualidade. Tendo qualidade, você tem como enfrentar toda essa realidade, porque pode ser time A, time B, com qualidade, não tem problema nenhum para disputar a competição. Por isso que eu acho que o que vai valer na temporada de 2022 é a qualidade na formação desse grupo dos principais times com mais condição financeira. Mas eu acho que mesmo com competições muitas dentro do mesmo ano, a gente chega ao final com muita tranquilidade ainda, viu, Júnior? Meu caro Jorge Moraes, esse calendário do futebol brasileiro realmente é muito complicado. Não é de hoje, aliás, desde sempre, né, que esse calendário do Brasil ele é complicado. Você vê aí jogos em cima de jogos. Muitos podem falar, mas na Premier League também você tem muitos jogos, ok. Mas acontece que aqui o futebol ele tem uma organização muito maior que no Brasil. E ainda mais no ano de Copa do Mundo, de Mundial do Catar, esse calendário poderia ser revisto. Aliás, antes dele ser definido,
deveria ser pensado muito bem para facilitar, né, os jogos, para nós não ter tantos jogos um em cima do outro. A competição vai acabar quase um mês antes, em vista do Mundial do Catar, mas enfim, é complicado. Agora você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, eu quero ouvir também a sua opinião sobre essa questão do calendário brasileiro, mais especificamente para 2022. Olá, Júnior Moraes e gente do PB Desporto. Há pouco menos de 10 meses da abertura da Copa do Mundo no Catar, 21 de novembro, o futebol brasileiro às voltas com seu crônico calendário, este ano mais comprimido ainda, uma vez que a máfia das federações estaduais e CBF manteve tudo como dantes no quartel da Abrantes. Mandaria o bom senso, na realidade jamais registrado entre nós, que, por exemplo, as competições estaduais e regionais, como o exitoso Nordestão, fossem excepcionalmente submetidas a um período mais enxuto de disputas. Claro, com uma compulsória periodicidade estabelecida pela entidade nacional. Tudo, entretanto, na real, fica adstrito à nossa sonhada razoabilidade. O Brasileirão Série A, por exemplo, com início em 10 de abril, será encerrado em 13 de novembro, a 8 dias do início do Mundial. Isso significa que nem para a final da Libertadores, 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador, eventual representante brasileiro não contará com força máxima em caso de convocação de um ou mais atletas para a seleção nacional. Não seria o caso de antecipar o começo do Brasileirão e Copa do Brasil, suprimindo os estaduais, pelo menos dos maiores centros de nosso futebol? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará. Ou que seus principais clubes fossem representados por equipes B? Até no Nordestão, os dois cearenses, ambos da primeirona, utilizariam essa prerrogativa. Até por também participarem da Libertadores, o Fortaleza, e Sul-Americana, o Ceará. Nada disso ocorrerá com a imposição de jogos até 3 ou 4 vezes por semana, em prejuízo direto do condicionamento físico dos jogadores. Aliás, avalistas dessa atrocidade a que se submetem, dada sua inexistência como categoria organizada de trabalhadores. Seu sindicato nacional só faz figuração. Enfim, a ignorância predomina em nosso futebol, cujos gestores e atores estão anos-luz distantes de exercer direitos inerentes a uma interação civilizada. Eis que me cai a ficha e descubro que somos os inventores do permissivo e deletério jeitinho brasileiro, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, você disse bem, o jeitinho brasileiro, né? Tentam arrumar ali fórmulas mágicas, que aliás nunca funcionam no calendário do futebol brasileiro. E como eu falei para Moraes, repito para você, em ano de Mundial, em ano de Copa do Mundo é mais complicado. É claro que as equipes mais estruturadas, com poder financeiro melhor, com elenco mais forte, a tendência é que elas levem uma grande vantagem sobre as demais equipes. Mas a questão não é essa que a gente está discutindo aqui, de forma mais clara. É justamente esse calendário prejudicando a todas as equipes do futebol nacional, né? Complicado. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é o primeiro confronto de 2022, um jogo muito aguardado, a final da Supercopa do Brasil envolvendo o Flamengo e o Atlético Mineiro, que vai ocorrer no próximo dia 20 de fevereiro. Começa contigo, Moraes. Quem está no melhor momento, ainda se baseando no final de 2021, das competições do ano passado, mas também pelo que vocês estão vendo, você no caso agora analisando o Flamengo com o novo técnico, o Atlético também, os treinamentos aí sendo apresentados, né, para todos. Como é que você vê nesse momento a situação de Flamengo e Atlético? Alguém tem uma vantagem? A sua opinião com
com relação a esse assunto, hein, Moraes? É verdade, Júnior. A gente vai ter agora no mês de fevereiro a decisão da Supercopa do Brasil. E o jogo vai ser entre Atlético Mineiro e Flamengo. O detalhe é que eu não vejo, no momento, os dois times que trocaram de treinador, os dois times que trocaram de jogadores, o Flamengo com uma renovação menor, porque ainda vai atender ao novo treinador os reforços solicitados por ele, mas eu vejo e continuo vendo no futebol brasileiro Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo, Atlético Mineiro, como os times mais estruturados no seu departamento de futebol. Enquanto o Flamengo não deve nada a ninguém, o Flamengo sobra um ano com dinheiro em caixa, tem tudo negociado, tudo resolvido, o que ele tem de recursos paga a sua dívida. O time do Atlético Mineiro é diferente. Se não tivesse um investidor, uma empresa que banca exatamente as contratações do Atlético, a situação estaria muito complicada, porque o Atlético Mineiro deve muito. Mas isso deve com relação a um todo, em termos de gestão, não é com relação ao futebol. O futebol não, ele paga em dia os jogadores, contrata, paga empréstimo, compra passe de jogador, tudo dentro de uma normalidade que deve existir num time de futebol, num clube de futebol. É o caso do Atlético Mineiro. Tem dívida? Tem, lá fora, e tem que resolver com o governo, com encargos, impostos e outras dívidas que tem o Atlético Mineiro. Mas com relação ao futebol, é um time que está indo muito bem, obrigado. Então, trocou de treinador, Flamengo trocou de treinador, no momento não tem como você saber quem vai levar a vantagem, no momento não sei qual o treinador que vai conseguir colocar em prática o melhor das suas ideias para o grupo de jogadores. Com relação a time por time, não vejo muita diferença. Acho até que é muito igual Atlético Mineiro e Flamengo, que continuam sendo os melhores clubes e os melhores times dentro de campo no futebol do Brasil, viu, Júnior? De fato, Moraes, as duas equipes estão no nível próximo, eu concordo contigo. O Atlético ano passado se reforçou, né? Aí que pese essa situação dos clubes, né, serem bem diferentes na questão financeira, já que o Atlético depende de mecenas, o Flamengo tem uma estrutura, já tem patrocinadores, tem investimentos de fato, não são mecenas. Agora, analisando as equipes, o Flamengo, todo mundo sabe, tem um elenco muito forte, né, jogadores mais talentosos, e o Atlético vem realmente no trabalho ainda do Cuca, né, montou uma equipe muito forte, jogando para cima, para vencer. A expectativa, de fato, é de termos um grande jogo nesse primeiro grande confronto de 2022. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre esse primeiro grande jogo do ano no calendário brasileiro. Supercopa 2021 a ser disputada em jogo único no domingo 20 de fevereiro, em local ainda incerto e não sabido, entre Atlético Mineiro, vencedor do Brasileirão e da Copa do Brasil, e Flamengo, vice da Série A. Adversários com novos treinadores em fase de introdução de suas ideias de jogo, convenhamos, em curto espaço de tempo para implementá-las. O Galo de Minas com seu turco Mohamed, chegado semana passada, e o rubro-negro de Paulo Souza 7 dias antes, ambos a gerar expectativas díspares. O primeiro embalado pela temporada de 2 títulos nacionais conquistados. O segundo sob a pressão do frustrante desempenho que só lhe rendeu o inexpressivo Cariocão, da desqualificante categoria de "me engane que eu gosto". Se o ambiente no ninho do Urubu de repente mudou do desalento de 2021 para um frenético novo astral, sob o comando do novo mister português e sua categorizada equipe técnica multinacional, na cidade do Galo, com a preservação da ganhadora equipe base do ano passado, reforçada em suas linhas, na expectativa das estratégias do treinador argentino de ascendência sírio-libanesa, o clima é de pleno otimismo quanto a uma campanha mais convincente que a do ano passado.
A rigor, a decisão da Supercopa em jogo unitário não indicará a superioridade técnica de um dos competidores da temporada que se iniciará a partir de abril em níveis nacional e continental. Convém a galera do circunstancial vencedor do troféu não achar de um lado que vai seguir dando as cartas de 2021, de outro que desta vez vamos ganhar tudo de novo, ou quase tudo, como aconteceu entre 2019 e 2020. Sei que há de parte a parte poderosos interesses por supremacia em jogo, claro, mas a temporada de 2022 tem muita gente boa pedindo passagem, Júnior. Antônio Manuel, é bem por aí. Eu também acredito, tenho a opinião que as equipes estão se reforçando, o São Paulo se reforçando, aí talvez o time que mais contratou jogadores relevantes, né, jogadores experientes como o Rafinha, 36 anos, ainda jogando um bom futebol, que pesa que no Grêmio não dá para você fazer um parâmetro, né, com o Grêmio, porque o Grêmio estava numa situação muito complicada em todo o campeonato, acabou por ser rebaixado. Mas o Rafinha é um jogador em forma, fisicamente muito bem, joga muito futebol, joga muita bola, é um grande reforço. E os outros jogadores que foram contratados pela equipe do São Paulo, o Internacional também com um novo técnico, tentando aí arrumar uma equipe forte para a competição. E claro, sem falar no Red Bull Bragantino, pela estrutura, pelo campeonato que fez, foi o 6º colocado na última edição do Campeonato Brasileiro. E é claro, Atlético, Flamengo, Atlético, Palmeiras, né? O Corinthians também se reforçando desde o ano passado, ou seja, teremos um campeonato que promete muito. Agora, para essa final, falando de forma mais precisa, da Supercopa do Brasil, um jogo, ao meu ver, 50-50, um jogo que promete muito. E é a expectativa de momento, essa final, esse jogo único da Supercopa do Brasil. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Antes de falar do Ronaldo, da questão do Ronaldo que eu mencionei nas manchetes, informando que final do primeiro tempo na Copinha, né, a gente vai falar no final dessa edição do PB Desporto o resultado final. A verdade é que o Palmeiras vai atropelando o Santos, o Palmeiras vai dominando o Santos, a fortíssima equipe do Palmeiras com craque, a revelação, o diferenciado Endrick, de 15 anos apenas, muito citado aí nos últimos dias, nas últimas semanas, desde que começou a Copinha, como muita gente querendo que ele fosse participar do Mundial já com a equipe principal, enfim. O Endrick fez o primeiro gol, o Palmeiras vai ganhando por 3-0 o Santos na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Vamos passar o resultado final no final dessa edição. A verdade é que o Palmeiras, enquanto estamos a gravar essa edição do PB Desporto, na primeira etapa já vai dando um passo para acabar com aquela história de que não tem Copinha, né, e tal, aquela música famosa, Palmeiras passeando em cima do Santos. Mas o Ronaldo explicando nessa última segunda-feira, dia 24 de janeiro, né, que teve que desembolsar 20 milhões de reais para quitar dívidas com 3 clubes e assim o Cruzeiro poder contratar jogadores. Uma situação do Cruzeiro muito pior que o Ronaldo pensava quando ele fez o acerto, né, quando ele comprou o clube. Depois, alguns dias atrás, ele falou que a dívida era muito maior, que a situação é muito mais complicada. E o Ronaldo agora explicando que teve que desembolsar 20 milhões de reais para quitar dívidas com 3 clubes. Claro, isso aí é uma parte ainda, uma parte pequena, mas para poder contratar, né, jogadores e reforçar a equipe para jogar pelo 3º ano consecutivo a Série B do Campeonato Brasileiro. E, é claro, o pensamento é voltar a Série A, a divisão principal do Campeonato Brasileiro. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Campeonato Português. Nossa antena vai passar para vocês aí esses jogos, vai estar colocando os resultados desses jogos, né, as imagens, mas tivemos a 19ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol no final de semana, e o Futebol Clube do Porto vai abrindo vantagem.
já tinha uma vantagem de 7 pontos para o Benfica, que permaneceu. O Sporting tropeçou, perdeu para o Braga, e agora o Sporting abrindo, o Porto abrindo a vantagem também do Sporting, né? Faltando ainda, claro, 15 jornadas para o final, mas a verdade é que o Porto vai dando um passo em busca de ser campeão português da temporada 2021-2022. Os jogos dessa última rodada: tivemos Arouca 0, Benfica 2, Paços de Ferreira 1, Boa Vista também 1, Moreirense 0, Santa Clara 2, Tondela 2, Vizela 3, Sporting 1, Braga 2, o Sport sendo derrotado, Marítimo 1, Belenense SAD também 1, Vitória de Guimarães 3, Estoril 1, o Gil Vicente vencendo por 1-0 ao Portimonense, e o Porto fazendo 3-1 no Famalicão. Na classificação do campeonato, primeiro é o Porto, 53 pontos ganhos. Em segundo vem o Sporting, com 47, 6 pontos a menos. Em terceiro lugar, o Benfica, com 44 pontos, são 9 pontos de diferença. Em quarto, o Braga, com 35, e o quinto colocado, o Gil Vicente, fazendo aí uma recuperação muito boa no campeonato. Já é o quinto colocado com 30 pontos. Seriam as 5 equipes que estariam garantindo presença nas competições europeias da próxima temporada. E encerrando as últimas do PB do Desporto, vamos falar também daqui a pouquinho do resultado. Ainda tem o resultado do jogo Palmeiras e Santos, a final da Copinha, falando da situação do Michael. Uma novela que vai se arrastando, essa negociação da ida do Michael para o Al Hilal do mundo árabe, o Flamengo fazendo exigências, e a novela vai se arrastando, essa indefinição, mas a tendência é que o Michael realmente vá jogar no clube do mundo árabe. O Flamengo vai lucrar, vai receber um valor muito alto, apenas esse entrave aí, pequenos detalhes para a definição da ida do Michael para o Al Hilal do futebol árabe. E o Palmeiras é o grande campeão da Copinha 2022. Acabou a musiquinha, não tem mais essa que Palmeiras não tem Copinha. O Palmeiras venceu com sobras. Já havia avisado aqui no início da gravação do programa que o Palmeiras vencia já a equipe do Santos, e a partida terminou nesse exato momento da finalização da gravação dessa edição do PB do Desporto, o Palmeiras conquistando de forma inédita e mais do que justa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. 4-0 no Santos, com 2 gols do Gabriel Silva, 1 do Giovani e primeiro gol marcado pelo Hendrick. Palmeiras que já vencia, fez 3 gols na primeira etapa, com 15 minutos já vencia o Santos por 3-0, que teve um jogador expulso no final da primeira etapa. O Santos muito nervoso, inclusive o Lucas, zagueiro do Santos, quando levou um drible do Hendrick, colocou o dedo no Henrique, colocou o dedo no rosto do Hendrick, um tipo de jogada totalmente absurda. O jogador leva um drible e fica revoltado, como se não pudesse o drible no futebol. Começando mal a carreira, infelizmente, o Lucas, com essa atitude lamentável. A verdade é que o Santos tem também uma boa equipe, fez uma ótima campanha, mas nessa decisão o Palmeiras sobrou, fez uma bela campanha na competição. O Hendrick, sendo eleito o melhor jogador da Copinha, também teve o gol mais bonito, um jogador aí muito badalado. O Dudu, jogador do Palmeiras, citando que o Abel poderia levar o Hendrick para o Mundial, até como experiência, mas o Abel, no último domingo, após a estreia no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, deixou claro que o Hendrick é muito novo, ele tem que jogar a base, até brincou falando que ele pode passear na Disneylândia e tudo mais, enfim. O Hendrick é de fato um jogador diferenciado, com 15 anos, e fala muito bem, se expressa muito bem. Você vê que é um jogador consciente, mas é claro, passo a passo, um jogador que tem tudo para ser de fato, confirmar esse talento que ele já mostra com apenas 15 anos na base do Palmeiras. Palmeiras, o grande campeão da Copinha, inédita conquista da equipe alviverde,
4-0 na final contra o Santos. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!